Passa a Aliás, pergunta. essa expressão Bia Kicis nasceu no está aqui Brasil. com a gente. Oi, Bia. Bia, aqui está ela. Fala, Bia. Opa, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui com o Pavinato, que vai fazer a primeira pergunta. Obrigado por você ter atendido a gente. A Bia também foi cancelada. Bloqueada, cancelada. Pois é. Nas redes sociais. Nas redes sociais. Parece que é o 10º parlamentar que tem a sua rede cancelada. Sim. E a gente não vê ninguém falando absolutamente nada. Qual o motivo? Acho que é a primeira pergunta, né? Qual o motivo? Bom, primeiro eu tive as redes bloqueadas para depois saber qual o motivo, né? Então já começa tudo errado, porque você não pode ter uma medida judicial sem você ter direito à uma intimação, à defesa prévia. Mas aí ontem eu recebi a notificação e ela está no bojo daquele processo, aquele inquérito das fake news, tá? Que é um inquérito que já dura 3 anos. Ele é completamente ilegal, inconstitucional. E a razão, pelo que diz ali na petição do ministro Alexandre de Moraes, no despacho dele, foi porque eu teria compartilhado um vídeo durante as eleições, que acho que meio Brasil compartilhou, que foi daquele presídio em que parecia que os presidiários estavam comemorando a vitória do Lula. E aí, a informação que vem no despacho é que a Lupa e a UOL, checadoras de fatos, disseram que esse vídeo era fake, porque foi uma comemoração que houve no Maranhão em 2016, num presídio, que aí editaram um som para parecer que estavam gritando Lula, Lula. Bom, se esse vídeo é fake, eu fiquei sabendo na petição. Meio Brasil compartilhou esse vídeo, e isso não faz de mim uma criminosa que está abalando a democracia. O outro fato seria eu, como autora da PEC do voto impresso, ter falado em algum momento, ter postado que as urnas são passíveis de fraude. Inclusive eu falo, não estou dizendo aqui se houve fraude, se não houve fraude, mas que as urnas são passíveis de fraude, conforme amplamente noticiado por hackers, por técnicos e reconhecido até pelo TSE. Então esse foi o motivo para que eu me tornasse uma grande ameaça à democracia e que as minhas redes precisassem ser caladas imediatamente. Gente, brincadeira um negócio desse. Nós estamos vivendo um regime de exceção. Ô, Bia, uma pergunta para você. Eu não sei como que é o clima, o relacionamento no Congresso com os seus pares, mas eu penso que o Congresso, ele tarda muito, porque ele poderia ter resgatado, ao invés de falar de fake news, aquele dispositivo da lei de imprensa que o STF declarou inconstitucional, que é, se você cita uma notícia e fala qual é a fonte, você se exime de responsabilidade. Então você publicou um vídeo que é falso, mas disse a fonte. O problema é de quem publicou esse vídeo em primeiro lugar. Agora, se você não citar fonte, são coisas simples que você evita a penalização de quem não é bandido. E outra coisa, a gente só vê o Congresso, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado, falar em PEC, né? Parece o samba do Zeca Pagodinho, PEC, 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 PEC. Não se fala em outra coisa. Por que é que os deputados afetados com essas medidas autoritárias, tirânicas, antidemocráticas, antijurídicas, indecentes, não se unem para dizer, não importa o que acontecer. Se a liderança não pressionar o Senado, a gente não vai votar. Ou o dinheiro fala mais forte? Não, na verdade, nós estamos nos articulando aqui, já falando em obstrução total, estamos trabalhando para isso. Estamos também, vários parlamentares unidos já, criamos grupos, estamos trabalhando. Eu tenho feito denúncias do plenário da Casa, mesmo antes de ser eu atingida, porque não se trata aqui da gente personalizar o problema. É o parlamento que está sendo calado. E isso desde a prisão do Daniel Silveira, que houve essa interferência do Supremo Tribunal Federal no mandato de parlamentares. Tá? Aí não importa se você concorda ou não com o que o Daniel disse, tá longe da gente focar aqui no conteúdo. O fato é que o artigo 53 da Constituição garante que o parlamentar é imune por suas palavras, por suas opiniões e seus votos. E não só, né, Bia? E não só. É claro, o que ele fez foi ridículo, mas não cabe prisão cautelar em caso de crime contra a honra.
Só isso é um absurdo. Não cabe flagrante por um vídeo postado. Ele criou o flagrante perpétuo. Então a gente está tendo o judiciário fechando o Congresso e todo mundo está achando legal. É o que eu tenho dito. Mas graças a Deus nós estamos vendo que eu acho que a maior parte dos parlamentares está consciente disso e está disposta a lutar. Mas tem força? Vocês têm número para pressionar? Olha, sim, eu acredito que sim. Ontem, por exemplo, eu estava no Senado durante uma sessão e o PL derrubou a sessão do plenário, tá? O senador Lazier entrou com um PDL igual ao que eu e outros parlamentares entramos aqui para assustar aquela resolução do TSE, que deu poderes absolutos ao Alexandre de Moraes para ficar derrubando páginas, perfis. Ele já está fazendo isso há muito tempo, desde as eleições, que ele ganhou uma resolução, uma autorização do TSE para isso. Então, nós entramos com 4 PDLs aqui, o Senado entrou com 1, e ontem eles pediram a urgência. E eu estava junto com outros parlamentares no plenário do Senado e foi pedido ao senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso... Você falou com ele, Bia? Você chegou a falar com o Rodrigo Pacheco? Não, eu estava ontem dentro do plenário e os senadores falaram, eu estava lá, eles registraram a minha presença, eu estava bem na frente, e o senador Rodrigo Pacheco disse que, quando houve uma censura a um senador, ele respondeu, no caso dos deputados... compete ao presidente Arthur Lira, que está trabalhando por isso. Mas ele mesmo disse que, como presidente do Congresso, nós podemos nos direcionar a ele, né, nos dirigirmos a ele. E hoje já ficou acertado que nós faremos isso. Faremos um pedido ao presidente do Senado que tome providências para garantir as nossas prerrogativas, porque não é você censurar um deputado ou outro, é fechar o próprio Congresso. Não tem como dizer que a atuação de um parlamentar nas redes não tem a ver com o seu próprio mandato. Agora, Bia, posso... Não, eu só queria perguntar essa questão da rede social. Como é que entra a rede social nisso? Porque vocês estão impossibilitados de falar com seus eleitores. Exatamente. Como é que entra a rede social nesse processo de que entra também liberdade de expressão e tudo mais? Com certeza, eu tenho dito, e ontem eu fiz um discurso no plenário, como todos os dias eu tenho feito, e vários outros parlamentares, mas dizendo que as redes, elas são uma extensão do nosso mandato. Gente, o ministro Barroso, ele disse numa votação que em tempos de internet, as redes sociais também são a sede do Supremo Tribunal Federal. Quando você ofende algum ministro, tem que se entender que é como se estivesse fazendo isso dentro do Supremo. Da mesma forma e com muito mais razão, o parlamentar que tem por uma das suas mais importantes funções, falar, discursar, documentar as coisas pelas suas palavras, ele não pode ser censurado nas redes, porque é exatamente onde ele se comunica com seus eleitores, se comunica com os brasileiros, consegue trocar ideias e reverberar aquilo que é feito dentro do Congresso Nacional. Agora, Bia, boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta, até expressando a sensação dos brasileiros, do pessoal que costuma até se comunicar aqui conosco na Jovem Pan. A impressão que dá é que não vai acontecer nada. Falar com o Rodrigo Pacheco é o mesmo que falar com uma parede, porque ele está capturado, cooptado pelo Supremo Tribunal Federal. Existe uma articulação ali legal ou ilegal, né, entre os dois. E parece que os crimes e a gravidade dos supostos crimes, aí eu tenho que tomar cuidado, supostos crimes de usurpação de função pública cometidos por Alexandre de Moraes, vai passar incólume também se não houver uma posição firme do presidente da República. Vocês falam com o presidente da República, os parlamentares que foram caçados, isso daí é cassação, você foi caçada. Você foi eleita com base na rede social, na sua história, obviamente, mas tem vários aí que tinham muita gente seguindo eles nas redes sociais, inscritos nos canais. Mas a impressão que dá é, vocês falam com o Bolsonaro, ele entende a gravidade disso, ele entende que existe materialidade para ir atrás de ministros que cometem crimes e abuso de autoridade? Com certeza o presidente tem plena noção do que está acontecendo, com certeza. Né? E nós temos falado
O presidente ele tem ficado mais recluso, a gente sabe. Ele passou por um problema de saúde que não é fácil. Ele passou também por um momento muito difícil, que foi pós o resultado dessas eleições. E o povo está nas ruas indignado, né? O povo está nas ruas indignado e nós apoiamos o povo. E estamos trabalhando dentro do Congresso, eu vim do ativismo. Eu fiquei muitas vezes acampada. Até quando não havia ninguém acampado, eu e mais meia dúzia de 3 ou 4 pessoas acampadas no Congresso, acampados no Supremo pelo voto impresso. Então eu conheço muito bem a dureza que é você ficar acampado, largar o conforto da sua casa por uma causa. Nesse momento, essa causa é uma causa do povo e é até importante que os parlamentares não apareçam muito, porque senão na mesma hora se desvirtua e diz que é uma ação dos parlamentares, é uma ação do presidente Bolsonaro, ainda mais nós que somos muito ligados a ele. Na verdade, Bia, mas você me perdoe. Indígenas, pois não. Você me perdoe, mas eu vejo o povo sem pai nem mãe. Esse povo que está aí na rua, ele não tem pai nem mãe, eles ficam lá rezando. Você não consegue entender direito. Não tem uma liderança. Não tem uma liderança, não tem ninguém com esse povo que está aí na rua. Olha, porque a gente não vê sair na Globo não sai. A gente vê na rua. Quem passa perto de quartel, quem transita perto de quartel, quem vê que você fala, meu Deus, olha o que tem de gente. Todo dia eu vejo. E quando você se aproxima, você fala, não tem uma liderança, não tem ninguém com esse povo, sem pai nem mãe, abandonado. Exatamente. Essa galera aí. Exatamente. Eu só preciso fazer um break só pro Reginaldo. Reginaldo, vai lá, por favor, Reginaldo, faça o break, por gentileza. Obrigado. Pode concluir que a gente continua na TV. Pode falar, Bia. Sim, mas seria bom, acho que, falar isso para todo mundo, né? Hoje, por exemplo, tem vários grupos, né, ativistas indígenas que estão aqui dentro do Congresso. E nós já estivemos com eles e eles vieram fazer uma manifestação aqui dentro. E nós apoiamos todas essas pessoas, só que todo mundo sabe que nós precisamos atuar aqui dentro do parlamento, porque nós temos mandato para isso, mandato que nos foi conferido por esse povo. Então, tem pessoas que não podem vir aqui. A grande maioria das pessoas não pode ocupar a tribuna e falar. Nós podemos, e essa é a nossa principal função. É mais importante que a gente fale na tribuna do que a gente fale num carro de som, tá? Em frente ao quartel, onde muitas pessoas, a grande maioria delas sem mandato, não é? Podem falar. Eu já fui ativista, tá? Estou ao lado desse povo e estou usando do meu mandato para falar onde outras pessoas não podem. Mas isso não significa que a gente não esteja junto com esse povo. Não sei não, viu? Eu não vejo isso. Eu vejo essa turma bem abandonada. Quem mais? Tem pergunta, Gordão? Você tem pergunta? Não. Uma pergunta rápida aqui. O que você achou do Tarcísio? Porque agora estão pegando no pé do Tarcísio, falando que ele não é bolsonarista raiz, tem uma aproximação também dele, ele está agora sendo destaque nas redes sociais. O que você acha do Tarcísio? É bom só dar um contexto. Tem um vídeo de um evento no STJ, onde estava o Alexandre de Moraes. Perfeito. E o Tarcísio estava lá, deu uma risadinha, foi amistoso, né? Tem que saber. E a linguagem corporal passa uma impressão para as pessoas de que existe uma conversa, existe um diálogo amistoso ali. E o grande problema é que a gente está vendo que é a mesma pessoa que está indo atrás, decapitando parlamentares aí à luz do dia, né? Quer dizer... Bom, hoje eu recebi até uma mensagem de uma pessoa me perguntando, Bia, o Tarcísio é traído? Eu falei, não. O Tarcísio, ele é uma pessoa técnica, ele não é uma pessoa ideológica, mas ele não traiu ninguém, porque o presidente da República e todo mundo que convivia com ele sabia exatamente que esse é o perfil dele. Quem trai é quem engana. Quem se faz passar, por exemplo, por amigo, por aliado e depois mete uma facada nas costas. O Tarcísio nunca fez isso. Ele é exatamente a pessoa que ele sempre foi. Quando ele diz, não sou bolsonarista raiz, ele está dizendo a verdade, ele nunca foi mesmo, tá? Mas o presidente sempre o apoiou, sabendo que ele era uma pessoa técnica, que já havia passado por outros governos e fez um excelente trabalho técnico. Agora, é muito importante para a gente que ele, mesmo sendo técnicos, não sendo ideológico, que ele não abra mão de princípios, como, por exemplo, o princípio da defesa da liberdade. Né? Isso não significa ser ideológico. Então, a gente reconhece que, nesse momento, pessoas que aplaudam
o que está sendo feito por ministros do Supremo que estão violando princípios básicos de liberdade, de devido processo legal, de ampla defesa, né? Isso daí a gente não pode aceitar. Outro dia, a Bárbara esteve numa comissão no Senado, onde eu estava, e ela pediu, gente, o que seria inimaginável. Ela pediu que ela tivesse o mesmo tratamento de um traficante e de um chefe de uma quadrilha de criminosos, né? Que é ter acesso ao devido processo legal, a ampla defesa, que seus advogados tenham acesso aos autos. Então, quando a gente ouve uma coisa dessa, é de cortar o coração e de pensar, meu Deus, a que ponto chegamos? Agora, eu quero dizer que eu sou uma parlamentar que, desde o meu primeiro dia do mandato, eu tenho lutado e ao lado do povo por esses princípios. E não é à toa que eu já estou em 3 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, que agora estou cassada. Então, quem cobra de mim mais alguma coisa do que tudo que eu já tenho feito, não está na minha pele, não sabe tudo que eu estou passando e a dedicação que eu tenho tido a esse Brasil há muitos anos, desde quando eu era ativista. Agora eu sou parlamentar e eu tenho que ter responsabilidade com o meu mandato. Bia, mas quem que vai... Porque isso virou um abacaxizão grande, né? Sim. Quem que vai descascar esse abacaxi? Porque, por exemplo, a gente vê que o Lula lá, o Barba, ele vai num jantarzinho ali na Cátia Abreu, senta num jantar, o Gilmarzinho, Lewandowski, eles resolvem de uma maneira, olha, eu sei que você fez isso, eu fiz aquilo, e eu vejo a turma do Bolsonaro na porrada, é no embate, é não sei o quê. Quem vai acabar ganhando esse jogo? Esse é que é um negócio, entendeu? Porque me parece ser 2 estratégias, né? Tem esse povão na rua, tem a galera, você está pedindo liberdade. Eu também acho um absurdo fazer isso. Exato. Limar o cara da rede. Tudo bem se você fez um... Porque eu peguei a censura antiga, porra. Outra época, censura antiga, o cara chegava no jornal e falava, ó, essa matéria não pode. Aí você não colocava a matéria. Mas não acabava com o jornal, Não acabava com o jornal. Isso aí o cara acabou com você, pô. Sumiu a Bia aqui, isso não tem mais. E não tem nem previsão para a volta. Não tem. E não sabe quando volta e ninguém te responde. Isso é um absurdo. Nem se volta. Isso é um absurdo. Agora eu digo o seguinte... A uma morte social. Eu tenho dito que isso equivale a uma morte social. Tá? Você é simplesmente cancelado, como você disse, não existe mais. Porque agora... As pessoas, para falarem comigo, elas têm que estar aqui pessoalmente, não é? Para me encontrar. Agora, eu sempre falei com o Brasil inteiro. Eu sou reconhecida no Brasil inteiro, onde eu ando e fora do Brasil também. As pessoas me ouvem, eu faço a minha retrospectiva da semana, todos os domingos, há mais de 5 anos, desde o meu mandato, no início. Eu presto contas dos meus mandatos, eu recebo críticas, eu dou satisfação aos meus eleitores, eu recebo elogio, eu recebo sugestões. Agora, do nada, eu me tornei uma pessoa que não existe mais nas redes sociais, portanto, está morta socialmente. Isso é de uma violência e nós temos que combater isso, porque a violência está numa escalada que ela não vai diminuir. E aquelas pessoas que hoje aplaudem, elas podem esperar que a vez delas vai chegar. Mas como que combate? Peraí. Calma. Ué, você da hora de fazer a pergunta, você não faz. Mas aí quando eu faço, você me de novo. Ah, gordão, pelo amor de Deus, vai. Bia, acho que o que está deixando todo mundo perdido é o seguinte. A gente escuta o seu relato e daí parece que não tem um plano B. Parece que o plano A é falar com o Pacheco. E falar com o Pacheco parece que não vai ter resultado, porque o Pacheco viu o que aconteceu nos últimos 4 anos e não fez nada, deitou na cama com o Supremo. E a gente quer saber o seguinte, tem plano B? A base aliada inteira vai se juntar, daí vai romper a barreira da censura com um caminhão de som, reativando rede social e mostrando que aqui censura não vai caber, porque a gente não é uma ditadura de 5ª categoria da América Latina? O problema é que a base não consegue remover a censura. A censura, ela veio de uma decisão judicial. Então, não compete a gente não consegue. Você acha que eu não gostaria? Se eu tivesse o poder para fazer o que eu acho que deve ser feito, eu não tenho esse poder. Então, eu só posso fazer aquilo que eu tenho atribuição para fazer e falar como parlamentar, né? Apoiar as pessoas que estão lutando, né? E dizer que eu espero, né? Eu espero que o nosso país não vire, né, aquilo que virou uma Argentina, uma Venezuela. Eu ainda tenho esperança que algo aconteça. Tá mais para Honduras aqui. Porque é o seguinte,
se você for pensar bem, Bia, é aquilo que você falou. Isso aí é uma escalada. Sim. Aquilo que a gente brinca, que a censura não tem ombro. Ela vai entrando e vai embora. Isso aí, se você for pensar bem, surgiu naquela matéria da Cruzoé. Sim. O amigo do amigo do meu pai. Ali começou. E vem vindo, aquilo lá vem vindo. Aí apareceu os fake news, a pandemia. A pandemia foi espetacular, porque a pandemia ficou todo mundo perdido. Então é um negócio que vem vindo, e chegou até agora de parlamentar perder a conta. Perder a vida. Entendeu? Esse é o negócio. E aonde vai parar isso é eterno? Não sei. Lá atrás, Emílio, quando começou a censura à Cruzoé, eu fui uma das vozes que se levantou contra. Eu fui para a tribuna, eu fui para as redes e falei que era um absurdo aquilo. Depois, como a mídia se voltou contra, eles recuaram. Porque, gente, a mídia é um poder muito forte. Só que, infelizmente, hoje no Brasil, eles não fazem mais mídia, não faz mais jornalismo, eles fazem militância. Eles aplaudem tudo que o Alexandre de Moraes faz e dizem que ele está defendendo a democracia. Então, nós perdemos esse poder. E a mídia, ela, na época, foi contra a censura da Cruzoé e o Alexandre recuou. Só que ele aproveitou aquele inquérito e começou a perseguir a gente. O que a Cruzoé fez? Ficou quieta, não veio nos defender, a mídia não veio nos defender. Essa é a diferença. Eu sou contra a censura, veementemente contra a censura, para qualquer um. Eu não quero que censure, não quero que cale o meu adversário político. Tá? Isso é uma questão de princípio, mas eles não atuam dessa forma. Ô Bia, e o que a turma do povo sempre cobra a gente lá nas ruas é assim, influenciador ele já foi banido, deputado já foi preso, empresário já foi banido, já foi visitado pela polícia. Aí nós temos a imprensa censurada. E o povo que está saindo nas ruas é chamado de antidemocrático. Agora, como você vai fazer oposição? Como você vai fazer oposição contra isso? Pois é, eu, inclusive, né, na minha atuação como parlamentar, quero deixar claro que tentaram aprovar uma lei que, a pedido do TSE, para regulamentar aí a questão de desinformação e fake news, que nós chamamos de lei da censura, lei da mordaça. E ela quase foi aprovada aqui no parlamento. Tá? Só que a urgência deixou de passar por 8 votos. E eu quero dizer aqui que deixou de passar, e desses 8 votos que nós conseguimos a mais, foi graças a uma atuação minha e do deputado Eduardo Bolsonaro. Nós atuamos, os bastidores, não foi fácil, mas a gente conseguiu reverter. Então, a maioria das coisas que a gente faz, as pessoas não ficam sabendo, porque muitas ações são barrar coisas muito ruins. Agora, infelizmente, a gente não consegue barrar todas, né? Eu, por exemplo, vou trabalhar incansavelmente para barrar essa PEC sobre a qual vocês estavam falando antes no programa, né? Que é a PEC do rombo, uma coisa horrorosa, que tira, inclusive, né? Faz o parlamento ficar mais mais dispensável ainda do que está sendo nesse momento. Mas hoje nós ainda temos parlamentares lutando. Se essa PEC passa, o executivo vai estar com a chave do cofre na mão, não vai precisar do parlamento e simplesmente vai poder fazer ações como ações pelo clima, pela sustentabilidade, vão poder gastar à vontade, tá? E nós não vamos poder fazer nada. Então a gente continua aqui lutando muito, todos os dias, tá? E infelizmente nem sempre a gente ganha, mas nós já tivemos várias vitórias, algumas delas depois o Supremo até derrubou. Bia, mas a impressão que dá é que aqui não é uma questão nem de vitória em termos de eu consegui barrar o projeto de lei ou uma PEC. Aqui é o seguinte, a espiral ditatorial. E o povo tá na rua, o povo fala às vezes sem saber como funciona o mecanismo do 142, mas não existe uma articulação em torno do Bolsonaro sobre isso. Por que a gente está vivendo com esse mistério absoluto? Até quando a gente vai viver com esse mistério absoluto? A gente vai ter que esperar até o dia 1º de janeiro? Ou a gente vai ter um pronunciamento oficial do presidente da República? Porque todo mundo quer isso. Eu não tenho como responder por ele. Né? O presidente, ele está lá, ele não participa para a gente, todas as ações dele. Claro que não, tem coisas que só ele sabe, tem coisas que são muito reservadas e nós, sinceramente, nós não temos acesso, tá? Agora, o que eu quero deixar muito claro aqui é que a gente ainda espera, né, que possa haver uma solução que impeça que o Brasil vire uma Argentina, uma Honduras, como o Emílio falou,
uma Cuba e uma Venezuela. Nós estamos aqui combatendo como a gente pode, né, o comunismo, o esquerdismo. A gente fala, comunismo não existe. É claro que existe. É claro que existe, está muito vivo, com o Foro de São Paulo, né? E o comunismo é destruição. O que esse povo está esperando para fazer no Brasil é a completa destruição dos valores, destruição da economia. Nós temos aí na pauta um projeto que é para dar um fundo de cultura para o Mercosul. Enquanto os caras estão querendo furar teto, fazer tudo, né? Porque diz que não tem dinheiro para cumprir com as obrigações aqui dentro, o que é uma mentira, porque tem. Eles querem dar dinheiro para Mercosul, querem dar dinheiro aí para Honduras, para onde for. Nós vamos trabalhar para barrar isso. Ô Bia, mas qual é essa solução que você tanto está falando? Qual é a solução? Porque o que se tem visto aí para essas pessoas que estão na porta tomando chuva só estão vendendo esperança. As pessoas estão esperançosas que algo aconteça. Qual é essa solução? Porque a gente sabe que tudo que é dito, tudo que o povo manifestando não tem adiantado nada. Qual é essa solução que você está tão esperançosa também como essas pessoas e aproveitar, já que você está sem as redes sociais e aqui você pode falar e as pessoas estão ouvindo em cada ponto que estão fazendo acampamento e tudo mais, o que você fala para essas pessoas? Continuem na porta dos quartéis ou o quê? Qual que é a solução? Olha, eu posso não saber qual vai ser a solução, mas eu tenho dito o seguinte, eu não sei, eu não sou a dona da caneta, mas eu digo o seguinte, a solução do 142 não é tanque na rua, não é isso, mas é você repor a ordem nas instituições. E hoje a gente tem instituições que estão fora da ordem. Sim. Então, por exemplo, uma das coisas que eu digo é não cumprir ordem ilegal. Mas você precisa ter meios de ação para isso. Né? O Alexandre de Moraes criou os meios de ação para ele. Né? Então, é preciso ter meios de ação. Então, mas ele criou, não, ele tomou o poder. Vocês que foram Exatamente. Vocês que foram bunda mole. Vocês foram lá, o Nhonho, na época do Nhonho, vocês também deixaram. Deixaram passar um negócio ali. Emílio, eu posso falar por mim, eu sou uma em 513, eu como presidente da CCJ, eu consegui aprovar vários projetos e pautar, e teve um que eu perdi por um voto, eu tenho só que votar aqui uma nominal, teve um que eu perdi por um voto, mas a gente pautou um projeto da minha autoria e de outros deputados para tornar isso que está acontecendo aí crime de responsabilidade. Então, eu assumo as minhas responsabilidades, eu não posso assumir a dos outros. Agora, que o Congresso foi fraco, está de joelhos, sim, isso é verdade. Não tem mais Congresso. Não existe. Não tem mais Congresso. Vocês só votam junto para aumentar salário. Aí vocês votam tudo junto. Na hora não tem esse corporativismo todo, não. A gente não vê isso aí. Emílio, não é o meu caso, tá? Não é o meu caso, tá? Agora, não é à toa, né, que alguns parlamentares estão censurados, estão em enquete, porque têm tentado combater o sistema, tá? A gente tem tentado. Não é fácil, Emílio, não é fácil. Eu queria ver as pessoas que só nos acusam de não fazer nada ou de falar, que tivessem no nosso lugar, teriam a coragem que a gente tem, alguns parlamentares dentro do Congresso. Muito bem. O que mais? Perguntas? Acho que o horário. O horário? Não? Não. Delari deixou. Eu queria fazer uma pergunta desmistificando exatamente na linha que a Beatriz falou, né? Muita gente tem a impressão dos meios de ação. Mas os meios de ação até do 142 podem ser especificados pelo Bolsonaro num decreto, certo, Bia? Ele decreta para repor aquilo que está fora da ordem legal, para restabelecer a legalidade e a ordem no Brasil. Né? E isso é perfeitamente constitucional. Eu sempre disse, inclusive no plenário, e aí vem a esquerda querer me taxar de radical, de que está querendo intervenção militar, não é nada disso. Eu sempre disse que se o artigo 142 está dentro da Constituição, ele não pode ser inconstitucional. Então é uma palhaçada o que fala, tá? O artigo 142, o doutor Ives Gandra tem já livros escritos sobre isso. Infelizmente, os nossos doutrinadores não se ocuparam disso, mas o doutor Ives, sim. Então, é para repor a ordem. Alguém tem dúvida de que a ordem já foi quebrada? Quando você tem um ministro que censura jornalista, censura deputado, cala a boca das pessoas, não observa o devido processo legal, essa ordem já foi para as cucuias há muito tempo. Então, sim, eu acredito que o artigo 142 pode ser usado para repor a ordem. Isso não é sinal de tanque nas ruas. Isso é sinal de colocar
os poderes dentro das suas atribuições constitucionais. Então, mas isso aí é muito tempo, porque o Bolsonaro foi muito desautorizado. Né? Aquele negócio de 24 horas para isso. O cara mexeu no orçamento, já é uma coisa de muito tempo. Entendeu? Agora chegou aí para vocês também estão quietinhos, ficaram quietinhos, tomaram conta. Isso que é poder, né? Poder é quem manda, né, Bia? Você sabe muito bem. Poder é quem manda. Poder não é. Poder é quem manda. E dizem que você quer saber, né, quem é o ditador, é você saber de quem você não pode falar mal. A pessoa de quem você não pode falar mal, esse é o que tem o poder. Boa. Bia, muito obrigado por você ter atendido a gente. Você sabe que você sempre atendeu a gente aqui no Pânico, a gente sempre bateu papo. Como é que as pessoas fazem para ter contato com você? O Twitter não tem mais, né? Tem, mas não tem, né? Você tem Telegram? Eu ainda tenho o Telegram e a minha conta do YouTube também está funcionando ainda. Ela não fez parte do despacho, né, para ser removido. E então nós temos também os nossos e-mails, a gente recebe em média 200 e-mails por dia aqui no gabinete. É dep.biaquices@câmara.leg.br, né? A gente tem os nossos grupos no WhatsApp também. Ficou mais difícil? Claro que ficou mais difícil, mas eu agradeço a vocês por estarem me dando esse espaço também para que eu possa usar a minha voz, né? Agradeço muito e estou aqui, gente. Vou continuar lutando até o fim. Quando é o fim e como é o fim, eu não sei. Eu sei que vocês podem contar comigo que eu continuarei lutando. Obrigado, viu, Bia? Obrigado pelo papo. Bia Kicis, diretamente de Brasília, conversando com a gente. Ela que também foi uma acho que é a 10ª, que também está lá no Gulag. Agora é assim, meu amigo. O cara vai lá, você não tem mais... Você não tem mais rede social, você não tem mais nada.